Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de tratamento de água, a gente vai começar a falar do tratamento específico de cada processo unitário que ocorre dentro de uma estação de tratamento de água, né? Então hoje o nosso primeiro assunto vai ser sobre a coagulação, ok? Então nós vamos começar a entender como é que a gente tira a cor e a turbidez da água, né? Como é que a gente pega aquela água barrenta do rio, com aquela cor estranha, né? Alheia ao que a gente está acostumado, e transforma, deixa ela transparente, né? Dentro dos padrões aceitáveis para a população, ok? Bom, então a coagulação, ela corresponde à primeira etapa do que nós chamamos de tratamento convencional da água, ok? Como já foi falado em outros vídeos, nós temos tratamentos mais simples e também tratamentos mais sofisticados, tudo bem? A coagulação, portanto, no tratamento, dentro do tratamento convencional, ele corresponde à primeira etapa, então, o primeiro processo de tratamento, né? No tratamento convencional, nós temos 5 etapas: a coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Então hoje nós vamos focar bastante nesse primeiro assunto aqui. Bom, como um contexto, né, a gente vai entender que a água bruta, ela raramente vai ter uma turbidez e cor com valores baixos o suficiente para se enquadrar dentro do que a lei determina. Lembrando que a portaria que rege os parâmetros de qualidade da água, atualmente no Brasil, é a Portaria de Consolidação número 5, em seu anexo 20. Alguns autores ainda usam a Portaria 2914, não está totalmente errado, né? Uma vez que essa portaria foi totalmente e integralmente incorporada dentro da Portaria de Consolidação número 5, ok? Mas a 2914 ela já foi revogada, né? E hoje ela é chamada de anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5, né? Então a água natural de um rio, raramente ela vai ser transparente o suficiente para estar dentro do que essa portaria exige. E essa portaria exige, por exemplo, 15 unidades Rasen para a cor aparente, o que é muito baixo, né? E 5 unidades de turbidez para a turbidez. Então, a não ser que seja um rio excepcionalmente transparente, raramente você vai conseguir já ter esses padrões naturalmente. E é aí que a coagulação atua, né? Diminuindo esses valores para dentro do que a portaria exige. Então, geralmente, a água vai ter um aspecto barrento, arenoso, um escurecimento causado por micro-organismos ou partículas coloidais, né? Que é inclusive o mais comum. Então, a ocorrência de cor e turbidez pode variar dependendo da fonte natural, da formação da calha do rio, despejos de esgoto ao longo do seu curso e da sua velocidade, né? Então, vários fatores interferem na cor do rio, ok? Lembrando que nós podemos ter uma cor real ou uma cor aparente. Isso já foi discutido em outras... vai ser discutido, se não for o caso, né? Em outras videoaulas, né? Nós temos a cor real, a cor aparente e a turbidez, tá? Então, a gente precisa clarificar a água para que ela chegue aos consumidores dentro do que eles esperam, né, receber. Você pode ver que a cor é o primeiro parâmetro organoléptico que a gente tem na nossa mente, né? A água pode estar cheia de micro-organismos. Ela estando transparente, a gente já tende a assimilar aquilo que ela está boa para consumo, né? O que não é verdade. Ela pode estar só transparente, mas com toda biota ali, todos os micro-organismos patogênicos presentes, né? Entretanto, se ela chega na nossa casa com qualquer cor que seja, né, se ela não está de fato transparente, a gente já tende a rejeitar aquela amostra, né? Então a gente já tende a rejeitar a água. Por isso que a remoção da cor é tão importante e a coagulação é tão importante para você saber fazer bem feita, tá bom? Então a primeira etapa desse processo de clarificação é o que nós chamamos de fato de coagulação. Então olha só, como a gente pode ver aqui algumas fotos, raramente os rios são transparentes, né?
Para ser bem honesto, poucas vezes na minha vida eu vi rios ou lagos onde a água era transparente ao ponto de você conseguir enxergar os seus pés, né? Ele sempre vai ter um aspecto de turvação. Então é essa água aqui barrenta que a gente tem que deixar ela transparente para fornecer para as pessoas. E é para isso que nós vamos fazer o uso de clarificantes, que o nome técnico mais correto são os coagulantes, né? Então, ó, pouquíssimas vezes eu vi uma água com essa cor assim, né? Transparente, bonita. O mais comum para mim foi ter encontrado nessas duas características aqui. Ou uma cor marrom, ou uma cor mais escurecida, tá? Então é isso aqui que nós vamos ter que transformar numa água transparente para as pessoas. Então olha só, a ocorrência da turbidez ela é muito comum nos corpos aquáticos, pois as partículas coloidais presentes vão dispersar a luz, causando um turvamento do meio, né? Então as partículas que estão lá, as partículas coloidais, e daqui a pouco a gente explica melhor o que é isso, elas têm a propriedade de ficar refletindo a luz em várias direções possíveis. Então a luz solar, quando incide sobre a água, bate nessas partículas e ela é refletida para todo o campo possível, né? E isso causa então a turvação do meio, uma vez que a luz não é refletida igualmente do jeito que ela entra, ela é refletida de uma maneira espalhada, o que a gente enxerga é o espalhamento dessa luz e a turbação do meio que a gente está tentando observar, ok? No caso, a água, tá? E é isso que nós podemos chamar de turbidez. A turbidez é justamente o espalhamento da luz causado por partículas em suspensão ou coloidais, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para quando a gente menciona turbidez e cor, porque em termos de tratamento de água são propriedades distintas. Embora elas estejam relacionadas, turbidez é uma coisa, né? Então ela está referindo-se ao espalhamento da luz por partículas em suspensão ou coloidais. E cor geralmente é causada por substâncias dissolvidas na água, né? A cor real de uma amostra. Então a água pode ser amarelada, acinzentada, avermelhada. A junção da turbidez com a cor real é o que nós chamamos de cor aparente, que é aquilo que de fato nossos olhos enxergam e aquilo que o consumidor vai enxergar na casa dele também, ok? Então a gente tem aqui vários aspectos de turbidez, como vocês podem ver, do mais transparente para o mais escurecido, né? A mesma coisa nessa imagem aqui com os copos de água, ok? Então vocês podem ver como essa água apresenta uma cor, né? Lembrando que essa cor é denominada de cor aparente, ok? Porque o que está causando a cor dela pode ser várias substâncias ou pode ser uma só. E essa aqui é o que a gente está acostumado a aceitar, beleza? Tá? Então o que são as partículas coloidais? São partículas com diâmetros muito pequenos, que variam de 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Estamos falando de coisas extremamente pequenas. Se você olhar essa foto aqui, por exemplo, que mostra a espessura de um fio de cabelo, 100 nanômetros corresponde a essa parte dessa coroa aqui, ó. Olha só como é extremamente pequeno. E essas partículas estão em quantidades enormes dentro da água do rio, né? E essas partículas elas são muito difíceis de serem removidas porque elas são muito pequenas, então os filtros raramente conseguem retê-las. Elas são muito leves, então se você tentar aplicar um processo de decantação, um processo de borbulhamento, né, para flutuar essas partículas, um processo de flotação, elas vão ficar só remexendo dentro da massa de água e não vão nem subir nem descer em quantidades adequadas, né, para você ter de fato uma eficiência boa. Então elas são muito chatinhas de serem tiradas. A maioria delas, inclusive, tem carga elétrica negativa, então elas ficam o tempo inteiro se repelindo, né, ajudando a espalhar mais ainda e ocupar o maior espaço possível dentro da água, tá bom? É isso que nós chamamos de partículas coloidais. Também podem causar gosto e odor na água, ok? Então não é interessante que elas estejam ali. Então olha só, se a gente olhar neste gráfico aqui, a gente vê que as partículas coloidais, chamadas coloidais, né, elas vão mais ou menos aqui, ó, de um tamanho de 10 a menos 8, até mais ou menos aqui, ó, 10 a menos 5, tá? Então,
esse intervalo aqui é o que corresponde ao tamanho das partículas coloidais. Lembrando que na água a gente pode ter várias, né? Não só o que está em coloide, a gente pode ter partículas solúveis, que são menores do que 10 a menos 8. Então ali estarão presentes as moléculas, algumas partes de argilas, os vírus, né? Moléculas de metais, moléculas de gases e outras coisas. E os chamados precipitados, que já são partículas maiores, como por exemplo, substâncias em suspensão, bactérias e algas, né? Mas o foco do nosso processo de coagulação é principalmente os coloides, né? O que é solúvel, dificilmente eu consigo tirar, né? Na coagulação. Geralmente eu vou precisar de um outro processo mais avançado para tirar as substâncias solúveis. O que é precipitado, dependendo do seu tamanho, ele sedimenta pelo seu próprio peso. Claro que a coagulação favorece e ajuda a isso, né? Mas o foco principal são os coloides, tá? Então eles podem ser também algas, fitoplâncton, bactérias, pedaços ou vírus, né, no caso. Pode ser substâncias que foram desgastadas de solo, de pedras, de calhas de rio, né? Ácidos úmicos, argilas, isso eu já falei, óxidos metálicos que precipitaram, né? Então a gente tem uma variedade enorme de substâncias chamadas de coloides, ok? Bom, a coagulação também pode ser chamada de mistura rápida. Guarde bem esse nome, porque muitos concursos públicos não chama coagulação de coagulação, chama de mistura rápida, né? Para ver se o técnico está esperto aí no assunto. Então, ela é um processo tanto físico quanto químico, né? Mas, a grosso modo, o que é a coagulação? A utilização de produtos químicos, que são os coagulantes, para unir essas partículas que não são removidas por sedimentação, por flotação ou por filtração. Então eu vou jogar um produto químico que vai funcionar como uma cola, fazendo com que essas partículas que não querem ficar juntas, porque elas costumam ter carga elétrica igual, ficam se repelindo, né? Eu vou jogar esse produto químico para colar elas, fazer com que elas comecem a colar umas nas outras, formando flocos bem grandes e bem pesados que eu vou conseguir remover na próxima etapa, que é a floculação, a chamada mistura lenta, tá? Então a gente vai começar a tomar um pouquinho de cuidado para dar um nome para as coisas, né? Coagulação, eu adiciono o produto químico para unir as partículas. Floculação é onde eu vou formar esses flocos grandes e pesados, ok? E a decantação, que é a próxima etapa, é onde eu vou de fato retirar os coloides depois que eles estiverem colados de uns um no outro, tá bom? Então, após a coagulação, as partículas coloidais serão desestabilizadas, formarão flocos grandes e pesados que serão removidos na etapa de decantação e filtração. Vocês percebem aqui que a palavra flocos grandes e pesados apareceu 3 vezes, né? Porque é isso que você vai ter que ter em mente, né? A ideia do coagulante é essa mesmo, unir os coloides para que eles ganhem tamanho e massa, né? Então, se a gente olhar essa figurinha aqui, né, eu vou ter as partículas de coloides dispersas, ó, as impurezas, que ele chamou de impurezas aqui, dispersas na água, causando uma espécie de cor. Então eu adiciono o meu coagulante, ele reage com essas partículas, formando os flocos que nós chamamos, né? Esses flocos vão ter agora tamanhos e massas grandes o suficientes para irem para o fundo do meu sistema e o líquido ficar clarificado aqui em cima, ok? Ou também ser removido por filtração, se eu quiser. Bom, e quais coagulantes são os melhores, os piores? Bom, no mercado existem diversos tipos de coagulantes, né? A base de ferro são os mais comuns, de alumínio e os que nós chamamos de polímeros, os orgânicos. A escolha por um ou por outro vai depender de inúmeros fatores. Características da água a ser tratada, ou se não for água, for lodo de esgoto, por exemplo, né? O coagulante também pode ser usado para tratar esgoto ou seu lodo. Disponibilidade do produto no mercado, a facilidade de utilização, a preparação disso daí, se ele requer algum outro tipo de auxiliar também, o custo, obviamente, né? E entre tantas coisas. Então, o que vai definir qual que é o melhor coagulante para sua ETA, para sua cidade, para sua piscina, é uma coisa muito subjetiva, muito relativa, né? Varia muito. Alguns têm um resultado excelente a um custo baixo. Outros têm um resultado parcial e um custo alto.
né? Então varia muito. Coagulante é uma coisa que nós testamos um, depois testamos outro, a gente adequa parâmetros, adequa as características da água, porque ele varia muito mesmo, ok? Geralmente, né, os que eu mais trabalhei nessa vida foram os à base de ferro, alumínio e os polímeros, como eu disse, e os tradicionais, né? Sulfato férrico ferroso, policloreto de alumínio, sulfato de alumínio, tá? São os que a gente tem aí no mercado que tem o melhor custo-benefício atualmente, tá? Você pode comprar ele em pó ou líquido e geralmente você adquire ele numa forma concentrada, muito concentrada, né? Que para você poder utilizar ele, você vai ter que diluir ele. Então nós vamos falar na segunda parte dessa aula como que a gente calcula a diluição de um coagulante. Que quando você compra ele, ele vem super concentrado, né? Se você jogar ele do jeito que ele está na água, o pH vai cair com tudo, você vai criar mais cor no meio do que de fato clarificar o meio, e o seu resultado vai ser uma porcaria, né? Então a gente tem que acertar a dose dele e trabalhar com ele de uma forma diluída, mas ainda concentrada, para que quando de fato ele cair na água, ele se dilua mais ainda e atinja a concentração de trabalho que a gente quer. Então, nesse slide aqui, a gente vê alguns exemplos dos coagulantes químicos, tá? Como eu falei, eles costumam ser sais metálicos, os chamados sais metálicos pré-hidrolisados ou os polímeros sintéticos, que a gente também vai conhecer no mercado às vezes por orgânicos, tá? Então, ó, os mais comuns que quase toda a ETA já trabalhou ou trabalha, né? O cloreto férrico e o sulfato férrico, tá? Mas também tem o cloreto de magnésio e alumínio. Outro que também é muito comum, policloreto de alumínio, é o que eles usam aqui em Campinas, por exemplo, né? O PAC. Cloreto férrico, sulfato poliferroso, sulfato de polialumínio, né? Isso aqui também é muito comum em piscinas também, para tratamento de piscinas. E tem os orgânicos, né? Que, assim como eu falei, os de orgânicos eu trabalhei mais na parte de tratamento de esgoto, não trabalhei muito com eles para tratamento de água, tá? Então tem lá aminometil poliacrilamida, polialquileno, poliamina, enfim, tá? Vários nomes aí relacionados à química orgânica principalmente. Então no mercado você vai encontrar todos esses aqui e aí você, enfim, ou vocês continuam com o que já é usado ou vocês podem testar alguns novos, tá bom? Mas esses são os mais comuns aí do mercado. E aí eles vêm em vários tipos também, né? Então se você vai tratar piscina, ele costuma vir com essa carinha aqui, ó, na forma de frascos, né? Ou na forma de um sal que você faz a diluição. Enfim, pode vir em tamanhos grandes também, né? Se você vai trabalhar numa ETA ou em piscinas muito grandes, piscinas de clubes, parques aquáticos, né? Pode vir na forma de galões, na forma de bombonas, né? Então tem muitas opções aí no mercado, enfim, tudo vai depender do tamanho da sua ETA, da onde você vai aplicar. Ele pode vir líquido, pode vir em pó, enfim, né? Uma variedade aí, muita opção no mercado, né? Bom, vamos agora tentar entender como que acontece, como que esse produto químico tem a capacidade de fazer minhas partículas se juntarem. Bom, existem dois fenômenos que faz o coagulante funcionar, né? A chamada desestabilização, que é um processo químico, e o arraste, que é um processo físico. Vamos falar do primeiro deles, da desestabilização. Como eu já comentei anteriormente, a maioria, não quer dizer todos, né? Mas a maioria dos colóides que nós temos por aí possuem uma carga elétrica, uma carga iônica negativa. Então ele é negativo, né? O tempo inteiro eles estão se repelindo. Pensa, se eu quero atrair um objeto que tem carga negativa, o que eu vou fazer? Usar um outro que tem uma carga positiva. E é isso que a maioria dos coagulantes faz. É dessa maneira que eles atuam. Eles fornecem substâncias, íons de carga positiva, para se juntar com os colóides de carga negativa, né? Formando uma molécula, né? Uma substância muito maior e muito mais estável, ok? Então, dessa maneira, a maioria dos coagulantes tem carga positiva, atraindo essas partículas e ligando-se fortemente a elas.
Como há uma troca de cargas elétricas, né, cargas positivas e cargas negativas sendo trocadas mutuamente, esse mecanismo é denominado de desestabilização. Então eu vou desestabilizar, eu vou neutralizar o meu coloide, tá? Só fazendo uma correção, eu falei que há uma troca de cargas positivas. Não, isso não acontece, né, gente? Senão eu estaria, imagina, fazendo uma fusão nuclear dentro da minha piscina, né? Não, são só trocas de cargas negativas, tá bom? E isso é um fenômeno químico, certo? Ainda bem que eu me liguei, né? Imagina trocar a carga positiva, gente. Você estaria mudando o átomo, né? Imagina, ele deixaria de ser, sei lá, qualquer elemento e passaria a decair radioativamente. Doideira, né? Então são só cargas negativas. Então olha só, diagrama de coagulação, tá? Do Sasaki 2015, inclusive trabalhei com esse rapaz lá na Sanasa. Então olha só, eu tenho aqui o coagulante representado por essas bolinhas de cargas positivas e tem os coloides representados por essas bolonas de cargas negativas, ok? Eles vão se atrair, né? Então o que é positivo vai atrair o que é negativo, formando aqui uma bolachona, né? O coagulante se une a ele, e não só isso, mas o coagulante ele vai começar a atrair outros coloides negativos também, tá vendo? Então eles começam a se atrair mutuamente e forma esse floco aqui agregado, tá vendo? Vários coloides e várias partículas do meu coagulante atuando junto, formando uma coisa grande. Obviamente, quando eu digo grande, não é do tamanho da minha mão ou da minha cabeça, né? Para a gente ter uma boa coagulação, o diâmetro médio de uma partícula boa para decantar é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, aquilo ali é menor do que a cabeça de um alfinete, junta, até ficar mais ou menos do tamanho dessa cabecinha de um alfinete, né? Metade de um grãozinho de arroz é o suficiente para ele ter massa e ir para o fundo do decantador. Ok? Então, quando eu tenho a atração de cargas, né, eu desestabilizo o meu coloide, é o primeiro fenômeno que nós chamamos de desestabilização e é um fenômeno químico. Bom, a segunda maneira da gente capturar os coloides é o arrasto, né? E esse aqui é um fenômeno físico. Qual que é a diferença do anterior? No anterior, né, o meu coagulante se choca com o meu coloide, eles se juntam, esse cara vai ser desestabilizado, fenômeno químico. Nesse aqui, os meus flocos agora são tão grandes que eles formam uma malha, como se fosse um tecido, né? Como se fosse uma peneira, né? E essa peneira vai estar em movimento livre dentro da massa de água. Quando se encontrar com outro coloide, ele vai ficar preso dentro dessa malha ou dessa peneira, como você quiser chamar. Só que a troca de cargas vai ser muito pequena, né? Então ele vai manter as suas cargas negativas ainda e esse cara vai continuar com suas cargas positivas. Então no caso a gente não vai ter uma troca de cargas grandes o suficiente para ter uma ligação química, né? O que nós vamos ter é simplesmente o aprisionamento de uma forma física. Por isso que o mecanismo de arraste ou arrasto, ele é considerado uma forma física da coagulação, né? Não é um fenômeno químico de fato, porque não há trocas de cargas elétricas acontecendo, tá? É simplesmente o aprisionamento, né, de um coloide por esse floco grande que já foi formado pela desestabilização, ok? Então, tá aqui uma imagem porcamente feita por mim, assim, usando toda a qualidade que o Paint me permite ter, né? Então, vocês veem que aqui, ó, eu já tenho um floco formado e desestabilizado, ok? Só que eu tenho coloides que ainda têm carga livres no meio, né? Eu marquei eles aqui por essa corzinha amarela. Quando eles se encontram com o meu floco, eles ficam aprisionados dentro dele. Só que esse aprisionamento é simplesmente físico, eles simplesmente são arrastados juntos, né? Por isso nós chamamos de arrasto, mas também é importante no fenômeno da coagulação, ok? Então,
A coagulação pode ser química ou física. A química que nós estamos falando é a desestabilização, que acontece por trocas de cargas iônicas, ok? A física é o arrasto, é o aprisionamento de um colóide por um floco que já foi formado. Beleza? Bom, e o que interfere na coagulação? Aqui está uma coisa muito importante para você, senhor técnico em meio ambiente, tá? A coagulação, para dar certo, a gente tem que manter dois parâmetros muito bem controlados, que é o pH e a alcalinidade. Aí você vai falar assim: mas professor, pH e alcalinidade não é a mesma coisa? Não. Qualquer pessoa aí que não trabalha na área de meio ambiente, que não é um técnico em meio ambiente, que não tem obrigação, ela pode falar que uma substância alcalina é uma substância que tem o pH acima de 7. Você, técnico em meio ambiente, não pode, ok? Nem toda substância que tem o pH acima de 7 vai ter muita alcalinidade. Vamos lembrar das diferenças? Então, primeira coisa, os dois fatores que interferem na coagulação de qualidade são o pH e a alcalinidade. A maioria dos coagulantes funciona muito bem num pH que varia entre 4,5 e 8. Então existe uma faixa de trabalho, né? Valores de pH muito acima ou muito abaixo dessa faixa costumam fazer com que o coagulante pare de funcionar, tá? Entretanto, há um segundo ponto a se considerar. A maioria dos coagulantes também atua como um ácido, diminuindo o pH a ponto de tornar o processo totalmente ineficiente. Olha que loucura! Professor, quer dizer que os coagulantes são ácidos? Vamos considerar que sim, né? Então, quando você joga o coagulante no meio, ele também é o seu veneno, vamos deixar isso entre aspas, tá? Porque ele vai atuar como um ácido e o pH da água vai começar a cair. Só que ele faz o pH cair a tal ponto que ele mesmo para de funcionar. Ou então, por isso que eu mantenho sempre o pH dentro da minha faixa boa de trabalho. E como que eu mantenho o pH dentro da minha faixa boa de trabalho? Pensando na alcalinidade, ok? A alcalinidade, o ideal é que ela esteja de pelo menos, que ela seja maior então, né, do que 130 mg por litro de carbonato de cálcio. Lembrando que a alcalinidade é a resistência do meio em baixar o pH após a adição de um ácido. Então, se eu tenho uma substância que é muito pouco alcalina, logo que eu jogo um ácido nela, o que vai acontecer com o pH? Vai despencar. Se eu tenho uma substância que é muito alcalina, quando eu jogar um ácido nessa substância, o pH vai cair muito pouco ou praticamente não vai se alterar. Então a alcalinidade está relacionada com a capacidade de tamponamento do meu meio. O quanto que ele consegue resistir a descer o pH sob a adição de um ácido. Por isso que é importante controlar a alcalinidade da água no momento da coagulação. Se a alcalinidade for muito baixa, logo que eu jogar o meu coagulante para tratar a água, o pH vai cair tanto que o meu coagulante vai parar de funcionar. Se a alcalinidade for adequada, eu jogo o coagulante, o pH permanece dentro da faixa, permanece alto, e meu coagulante consegue funcionar de maneira adequada. Joia? Então são esses dois parâmetros que a gente tem que começar a levar em consideração. pH e alcalinidade são dois interferentes na qualidade desse meu processo. pH ideal varia entre 4,5 e 8, tá? Mas varia, pode ser maior ou menor do que isso também. E a alcalinidade ideal, geralmente maior do que 130 mg por litro de carbonato de cálcio. Tá joia? Lembrando então, pH funciona se a alcalinidade estiver boa, estiver elevada. Então olha só, esse gráfico aqui é para tentar imaginar um pouquinho essa situação. O que está em vermelho é a alcalinidade baixa, inadequada. Então, aqui, quando eu adiciono o meu coagulante nesse ponto aqui da minha ETA, o pH começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Chega nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Onde o pH está praticamente menor do que 4, o meu coagulante torna-se ineficaz. Então, a partir desse ponto aqui, ó, eu já não estou mais tratando a água, já não estou mais conseguindo ter resultados com o meu coagulante. O valor de pH caiu tanto que o meu coagulante parou de funcionar, não tem uma eficácia
suficiente para tratar a água. Agora, quando a alcalinidade é elevada e corrigida, né? Quando eu jogo o coagulante, o pH cai, mas ele cai muito pouco, né? Continua dentro dessa faixa aqui, ó, que vai de 4,5 a 8 aproximadamente. Ou seja, meu pH continua funcionando porque ele está dentro do limite de trabalho dele, tá? E eu só consigo segurar o pH se eu tiver a alcalinidade adequada, ok? Então, promete para mim que você não vai mais misturar basicidade com alcalinidade. Você vai lembrar que são coisas diferentes, tá? Basicidade, ou básico, né? Qualquer substância com pH acima de 7. Alcalinidade, a resistência do meio em resistir à queda do pH com a adição de um ácido. Beleza? Bom, então antes da gente começar o tratamento da água de fato, a gente verifica o pH da água bruta, né? E a sua alcalinidade. Caso o pH ou a alcalinidade estejam abaixo do recomendado, a gente utiliza uma solução de cal ou de barrilha para corrigir esses parâmetros, corrigir o pH e corrigir a alcalinidade. A dosagem de cal deve ser o suficiente apenas para corrigir esses parâmetros também, pois em excesso ele pode elevar tanto o pH que também sai fora da faixa de trabalho do meu coagulante. Ou seja, eu vou ter o mesmo problema, mas em vez de ser causado por um pH baixo, é causado por um pH alto. E o cálculo da dosagem de cal também vai ser um assunto que nós vamos trabalhar na parte 2 dessa nossa aula aqui, na parte de cálculos de dosagens de produtos químicos. Tá bom? E como é que a dosagem é decidida? Bom, raramente ela acontece de uma forma tabelada, do tipo assim, começou o dia de trabalho na ETA, eu vou lá, meço a cor, meço a turbidez, deu, sei lá, cada uma das duas deu 200 e 100. Então eu vou usar um tanto de X coagulante. Agora diminuiu, então eu vou diminuir para Y. Não. A água tem inúmeros padrões, inúmeros parâmetros, inúmeros interferentes físicos e químicos. Então dificilmente a dosagem do coagulante ela é uma coisa tabelada, né? Apareceu tal valor, você usa tanto de coagulante. Geralmente, isso é definido num ensaio chamado ensaio de jar-teste. Então, todos os dias na ETA, e às vezes mais do que uma vez por dia, eu realizo essa bateria de testes, de jar-teste, onde eu meço a melhor dosagem de coagulante e o melhor pH para tratar minha água naquele dia. Como eu disse, são muitos interferentes, às vezes a temperatura interfere, a concentração de colóides, um produto químico que está presente na água, que veio junto com o rio, a presença de ácidos orgânicos ou inorgânicos, né? Tudo isso pode interferir no funcionamento do meu coagulante. Por isso que eu faço diariamente o ensaio de dosagem, que nós chamamos de jar-teste. Bom, então, nós vamos realizar o ensaio de dosagem nesse equipamento chamado jar-teste. Tá? É um equipamento igual esse. Alguns têm mais do que 6 jarros, outros têm menos do que 6 jarros, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Eu vou usar uma faixa de concentração de coagulantes diferente em cada jarro. Então, existem algumas tabelas que dão pra gente um norte. Diz assim, olha, de acordo com essa concentração, de acordo com esse valor de cor e esse valor de turbidez, a gente costuma usar, vou chutar um valor, né? 50 mg por litro de coagulante. A ideia é sempre usar menos, né? Menos produto químico, o custo é menor, menos produto na água, né? Melhor para o consumidor. Então, um dos jarros eu coloco essa concentração de 50, nos outros eu uso faixas menores, 40, 30, 25, 20, né? E realizo um ensaio, ajusto o pH para todos igualzinho, né? E depois eu comparo a cor e a turbidez para ver quem que teve o melhor resultado. Depois eu repito esse processo, só que em vez de variar a concentração de coagulante, eu vario o pH da minha amostra. E aí, no caso, eu vario ali, por exemplo, de 6,5, 7, 7,5, 8, né? E a concentração que eu achei, a melhor concentração que eu encontrei na última bateria, eu repito agora. E aí eu uso para todos a mesma concentração, só vario o pH. Depois eu comparo novamente quem teve o melhor resultado na remoção de cor e turbidez. E esse vai ser os meus parâmetros de trabalho. A melhor concentração de coagulante e o melhor pH obtido em ensaio de jar-teste.
Faço isso pelo menos uma vez por dia, mas se a qualidade do rio mudar ao longo de um dia, porque chove, porque teve algum produto químico despejado por uma empresa, algum esgoto começou a vazar, sei lá, né? Então eu repito o ensaio de jar test e encontro novamente a melhor concentração de coagulante e o melhor valor de pH para trabalhar, ok? E como que é feita a aplicação do produto, então, depois que eu encontrei a melhor dosagem de coagulante, melhor pH, corrigir a alcalinidade, como que eu vou aplicar isso na água dentro da minha ETA? Bom, eu preciso que essa mistura do coagulante com os colóides seja muito rápida, justamente por isso que esse processo é chamado de mistura rápida, né? Então a gente tem um dispositivo dentro da ETA chamado de calha partial, cuja finalidade dele principal é medir vazão, né? Medir a quantidade de água entrando dentro da minha ETA. Só que, por causa das características construtivas da calha partial, obrigatoriamente ela vai causar um fenômeno chamado de ressalto hidráulico. A água vai passar por um estrangulamento, né, e um desnível que tem no fundo da calha, e ela vai pular, vai saltar, né? A gente pode falar assim. É o que eu chamo de ressalto hidráulico. Ali ela tem uma alta mistura em uma velocidade muito rápida. Então eu coloco um cano exatamente ali, despejando o meu coagulante naquele ponto, né? Então ele cai ali um pouquinho antes, e assim que passar pelo ressalto hidráulico, ele vai misturar com toda a massa de água, já começando a capturar os colóides para mim. Por isso que a gente chama essa etapa de mistura rápida, ok? Lembrando então que a função principal da calha partial não é misturar coisas, mas a gente descobriu e adaptou isso daí. Qual que é a vantagem de jogar o coagulante sobre a calha partial? Primeiro, eu não preciso de uma bomba para isso. Um motor, um misturador, então eu economizo custo, manutenção, energia elétrica, e também porque eu não preciso de um tanque para bater, né? Então eu economizo na construção da minha ETA, porque eu não preciso ter só um tanque só para fazer a coagulação. Vou usar um fenômeno natural que vai acontecer na calha partial. Ok? Então a calha partial tem essa carinha aqui, como vocês podem ver, né? Ela tem uma seção convergente e uma seção divergente, né? No fundo ela tem esse degrau, esse desnível aqui, que é justamente aonde vai acontecer o ressalto hidráulico, tá vendo? A gente mede a distância de uma lateral à outra, né? A gente chama de tamanho da garganta, largura da garganta, ok? E nessa quarta foto aqui, ó, vocês podem ver, é aqui que vai acontecer o ressalto hidráulico. Então eu posso aplicar os meus produtos químicos um pouquinho antes, que logo que ele passar por esse desnível, né, ele vai ficar muito bem misturado com a água. Olha que maravilha, né? Ok? Então, ó, nessas fotos aqui que vocês estão vendo, ó, quando eu digo aplicação de produto químico, não é algo super tecnológico, né? É um tubo de PVC com furos feitos no seu perímetro, né? Onde o coagulante vai ficar jorrando, como se fosse um chafariz, né? Uma cascatinha ali. Então esse líquido que vocês estão vendo aqui sair da foto é justamente o meu coagulante, né? Logo aqui onde vai começar o ressalto hidráulico, né? O fluxo da água é de cima para baixo nesse slide aqui. Olha aqui, essa aqui não está jogando coagulante, né? Mas a gente consegue ver, ó, a tubulação que provavelmente vai levar o coagulante ou outro produto químico também, né? E essa aqui é a minha calha partial instalada. A minha não, do dono daquela ETA lá. Essa foto não ficou muito boa, né? Mas esse tubo grande aqui, esse varão de fora a fora, é o tubo perfurado e o coagulante caindo aqui, né? E logo lá na frente a gente consegue enxergar o ressalto hidráulico acontecendo. Aqui um outro exemplo aqui, né? Então olha só, a tubulação que traz o coagulante descendo aqui e ele sendo lançado antes da seção convergente da minha calha partial, beleza? Então, nesse primeiro momento então da nossa aula, a gente entendeu esses aspectos técnicos da coagulação, ok? Vamos relembrar rapidinho então. A coagulação é o uso de um produto químico para clarificar a água, ok? Clarificar por quê? Porque a água é cheia de colóides, substâncias que espalham a luz e causam cor e turbidez, podendo causar também gosto e odor, ok?
O meu produto químico existe de vários tipos no mercado, pode ser sólido, líquido, à base de alumínio, à base de ferro, orgânico. A coagulação também é chamada de mistura rápida. Ela vai clarificar a água para mim, né? Começar o processo de clarificação, porque depois ainda tem a floculação, a decantação e a filtração para remover quase toda a cor e a turbidez disponível. Não é tabelado a concentração, né? Eu preciso fazer o meu ensaio de jar test para saber qual que é o melhor valor, a melhor dosagem de coagulante todos os dias. Pode ser um fenômeno químico, chamado desestabilização, ou pode ser um fenômeno físico, chamado de arrasto, beleza? E eu aplico o meu coagulante em cima da calha partial para aproveitar o ressalto hidráulico, né? Para misturar ele com a minha massa de água. E também o pH e a alcalinidade são os dois principais fatores que interferem numa coagulação de qualidade dentro da minha ETA. Joia? Então na próxima aula a gente vai aprender a dosar o coagulante, calcular quanto de coagulante eu uso na água e também corrigir a alcalinidade. Quais são os valores que eu preciso usar para que o coagulante não despenque o pH da água e não pare de funcionar. Beleza? Um abraço, um beijo, um queijo e até já já.